Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: e quando já não sabemos mais como ajudar, a gente ora e pede para Deus cuidar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de viver e por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, pela Tua palavra, pelo alimento, pelo banho. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, ó Pai, é o nosso Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai estar diante de um problema, onde simplesmente a solução nós não podemos fazer nada. Seja uma pessoa que nós amamos, que está doente, que depende de um tratamento, de um médico que muitas vezes já não sabe mais o que fazer, porque tudo que ele conhecia e tudo que ele tentou já não adiantou. Então é como se nós vivêssemos a nossa vida dependendo de um milagre, dependendo de algo sobrenatural. Mas graças a Deus, nós temos alguém a quem podemos recorrer. Jesus, a quem nos amou, a quem nos entregou, a quem cuidou de nós por muito tempo. Então, às vezes, nós precisamos começar a confiar em Deus e nós precisamos começar a entregar essa pessoa para Deus, porque muitas vezes a minha presença ela não ajuda, o meu desespero ele não ajuda. Quantas vezes você muitas vezes não chorou no banheiro ou não chorou escondido para que o outro não pudesse ver a sua fraqueza, para que a sua descrença e a sua falta de confiança no Senhor não pudesse ser vista. Mas existe um Deus que Ele trabalha e Ele cuida de nós. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que simplesmente ficar de longe, porque aquela pessoa, às vezes, ela já não está mais perto. Às vezes é o teu casamento que foi destruído, às vezes é um amigo que por alguma coisa que aconteceu já não está mais perto, mas ainda assim existe um carinho muito grande, ainda assim existe uma vontade e um desejo de querer bem. E é nesse momento que nós devemos orar para o Senhor, cuidar dessa pessoa, para que o Senhor possa iluminar essa pessoa. E assim, também como nós precisamos, essa pessoa talvez possa sentir um pouquinho de alívio, um pouquinho de alento. Eu tenho certeza que Deus ele jamais iria interferir na vida de outra pessoa porque alguém orou, mas que Ele vai cuidar mais, isso eu não tenho dúvida. Se a gente olhar lá em Tiago 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Percebe que o confessar o pecado não é quando você admite que tem a culpa, quando você pede desculpa por alguém. Eu tenho sempre o hábito de, quando alguém faz alguma coisa de errado e ela me pede desculpa, eu perguntar: pelo que você está me pedindo desculpa? Para ver se a pessoa ela entendeu o que ela fez. E percebe que quando Deus diz que os nossos pecados são perdoados, é porque é perdoando que se é perdoado. Então, a partir do momento que eu admito a minha culpa, que eu confesso a minha culpa ao outro, e o outro ele me perdoa, e eu oro pela vida do outro, ainda assim que o outro possa estar chateado ou magoado comigo, vê que Deus ele dá uma certeza muito grande, que nós seremos curados. Se você olhar essa frase, são coisas totalmente desconexas, mas se a gente parar para pensar que quando a gente está brigado com alguém, aquilo dói tanto quanto uma dor de cabeça, aquilo dentro do nosso coração faz tanto mal quanto uma comida indigesta. Percebe que quando a gente busca a pessoa, a gente busca o perdão, a gente busca orar e busca fazer as coisas, nós somos curados. Deus ele dá uma sabedoria um pouco maior do que as coisas que a gente tem. E às vezes a gente nem percebe que as coisas saem todas erradas porque nós alimentamos esse erro.
Porque muitas vezes nós temos medo de perdoar, porque nós somos orgulhosos, porque nós queremos julgar outra pessoa, ou porque a gente esperou demais de alguém que talvez naquele momento não pudesse entregar. É a mesma coisa de eu chegasse para você e falar, viu, você não tem R$1.000 para me emprestar? Talvez agora você não tenha, mas daqui um dia, 2, 10, um mês, talvez você tenha. A questão não é o que você tem para dar, mas o momento que você está dando. Talvez naquele momento você não tem, mas isso não quer dizer que você nunca vai ter e nunca vai ser e nunca vai poder. Essa ideia estática que as coisas sempre vão ser iguais é uma inverdade, é uma mentira. Nós temos uma esperança. Por quê? Porque nós sabemos esperar. E a minha espera, ela não me causa ansiedade, ela não me causa dor, porque eu sei que Deus ele não esqueceu de mim. Eu não estou esperando um pai que deveria ter ido buscar o filho, sei lá, 5h30 na escola e acabou esquecendo, e o filho tá lá vendo todo mundo indo embora e ele lá, muitas vezes com o inspetor. Quem nunca, né? Quem nunca ficou na escola para trás? E é isso. Só que Deus ele não faz isso. E essa ideia que a gente tem que Deus ele tá demorando, talvez ele não demorou, talvez Deus não deixou de te responder. O problema é que você quis dizer para Deus como ele deveria responder. E Deus ele fala de diversas maneiras. Talvez a resposta que ele deu não foi a que você queria, mas isso não quer dizer que ele não respondeu. Quanto mais nós deixamos Deus trabalhar livremente, sem querer determinar tempo, sem querer determinar jeito, sem querer determinar motivo, mais a gente percebe a presença de Deus dentro da nossa vida. E se você começar a olhar, quando eu me importo com alguém, quando eu amo alguém, quando eu vejo alguém vivendo de uma forma que eu sei que está destruindo a vida daquela pessoa, e de repente Deus me revela, olha, essa pessoa ela não é isso, essa pessoa ela é totalmente diferente, mas muitas vezes ela está perdida, muitas vezes ela não está achando o caminho. E Deus ele vem para nós e fala assim, olha, eu preciso de você nesse instante, preciso que você entregue uma mensagem, preciso que você ou escute um pouco o coração dessa pessoa, ou mostre através da sua vida um exemplo que ela possa seguir, um exemplo diferente do que ela tem seguido. E acontece algo muito mágico quando a gente consegue fazer isso na vida de outra pessoa. Lá em Tiago 5, versículo 19 e 20, a palavra diz assim, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Percebe que esse trabalho que a gente faz, de muitas vezes mandar uma mensagem, mandar um versículo, ouvir a pessoa, dizer, olha, Deus tem mais para você, entregar esses recados, percebe que Deus ele dá uma garantia que se um desses se arrepender, se um desses mudar de vida por você, muitos dos teus pecados eles vão ser perdoados. Então a gente percebe que a gente encontra remissão em tudo que Deus faz. Tem uma coisa que eu estava pensando hoje. Tudo que o homem faz, com o tempo se consome. Como assim? Se você pegar um controle de uma televisão e usar esse controle todos os dias, o que vai acontecer depois de um tempo? A pilha vai acabar e o controle já não serve mais para nada. Mas se eu pegar uma planta e cuidar dessa planta todos os dias, cada dia ela vai estar maior. E assim eu consigo entender onde está Deus e onde não está. Tudo que Deus cria, com o tempo cresce. Tudo que o homem cria, com o tempo se destrói. Ele para de funcionar, ele para de fazer. E esse é o motivo que muitas vezes uma relação não dá certo. E esse é o motivo que muitas vezes uma pessoa ela se afastou de você. E esse é o motivo que a gente ora por aqueles que a gente já não pode mais ajudar. Por quê? Porque a humanidade, com a ausência de Deus, com o tempo ela simplesmente para de funcionar. E de repente você já não pode ajudar, você já não pode falar, você já não pode mais estar perto. Por quê? Porque você foi bloqueado, porque você está ausente, ou porque você disse algo que a pessoa não gostou. É duro quando a gente está cheio de Deus e tenta entregar algo de Deus a uma pessoa que não está, porque o diabo não gosta da mensagem de Deus. Ele vai te acusar, ele vai te julgar, ele vai te apontar, ele vai te questionar, ele vai tentar colocar na parede, e quando nada não der certo, ele vai começar a gritar, ele vai começar a berrar, e se ainda assim não der certo, ele vai tentar te agredir de alguma forma.
O mal, ele não se contenta simplesmente em falar, enquanto ele não destrói. E a gente olha lá na palavra de Deus que o mal tem um propósito em roubar, matar e destruir. E nem sempre essas palavras precisam ser vistas no literal. Eu posso matar os teus sonhos, posso destruir a tua autoestima, posso roubar a tua paz. E o mal, ele é muito bom naquilo que ele faz, porque o mundo, ele jaz no maligno. Por isso a gente encontra muito mais pessoas vivendo de acordo com os teus interesses do que aqueles que entregam a própria vida para viver de acordo com o que Jesus ensina. Só que nós não precisamos ser igual ao mundo, porque a gente quer um algo a mais. E eu sei que às vezes parece que é muito pouco eu simplesmente não poder fazer nada, mas a partir do momento que eu oro, eu não simplesmente capacito a pessoa a poder receber aquele espírito. E Deus, ele fala, olha, a oração do justo, ele tem muito poder. Só que Deus, ele nunca vai invadir a vida de ninguém. Então, de repente, por mais que eu ore, vamos imaginar uma situação. Eu terminei um relacionamento e eu quero que essa pessoa volte. Cara, se essa pessoa não quiser voltar, eu posso morrer de orar, porque Deus não vai obrigar ela a voltar. O reencontro é algo que Deus proporciona a dois corações que estão cheios deles. Então, quando você vivenciar um relacionamento, uma amizade ou qualquer relação que envolva pessoas, algo que Deus fez, é preciso que ambos estejam cheios de Deus, para que essa relação ela possa funcionar de uma forma sadia. Ontem a gente conversou sobre os ciúmes, sobre o egoísmo, e como isso são sentimentos que não vêm de Deus, e como isso demonstra que é o mal agindo na tua vida, no teu coração e nas tuas palavras. Então muitas vezes a gente precisa admitir, precisa confessar, precisamos conversar, precisamos mostrar na nossa vida. Porque talvez você já errou de tantas formas e já pediu desculpa tantas vezes que a outra pessoa já deixou de acreditar. E eu não tiro a razão dela. Mas toda vez que a gente, de certa forma, faz uma promessa sem Deus perto, não tem como a gente cumprir. É como se eu arremessasse uma bola numa cesta e falava, agora eu vou acertar, e jogo a bola, agora eu vou acertar. O agora eu vou acertar não tem influência nenhuma em eu acertar ou não. Eu só consigo fazer com excelência aquilo que eu pratico, aquilo que eu treino, não aquilo que eu falo. Por isso eu posso falar que eu vi uma pessoa voando, mas isso é mentira. Mas ainda assim eu posso falar. E você pode acreditar ou não. Da mesma forma que uma pessoa ela pode testemunhar um milagre para você e você pode acreditar ou não. Mas quando a gente vê a vida de outra pessoa sendo transformada, quando a gente percebe que o comportamento da outra pessoa foi transformado, a gente percebe que mesmo longe a gente pode fazer a diferença. Quando eu era ateu, depois de um tempo que eu comecei a me converter, diversas pessoas falaram, olha, eu já tinha orado por você antes. Não sei por que eu orava, mas eu já tinha orado. Então você percebe que Deus ele vem fortalecendo a nossa volta. Deus ele vem arrebatando tudo aquilo que não é dele que está à nossa volta. Para que no momento que nós pudermos ter um encontro com o Senhor, o momento que eu desejar que Deus ele possa atuar na minha vida, o momento que eu aceitar que Jesus é o meu Salvador, eu já vou estar muito mais perto de um encontro com o Senhor, muito mais perto da minha vida transformada, um caminho muito mais prático, muito mais fácil, porque eu só oro pelas pessoas que de alguma forma eu amo. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, mas se eu oro por ela é amor. Muitas vezes o que eu sinto vem do meu entendimento, mas quando Deus está no meu coração é um outro entendimento. O que o Espírito fala é diferente do que a carne pensa. Então sempre que você pensar totalmente diferente uma coisa do que você pensava, saiba que é Deus. Toda vez que você vê que algo ele cresce ao invés de diminuir com o tempo, saiba que é Deus. E você não precisa ter pressa. E você não precisa... Uma coisa que eu aprendi evangelizando as pessoas, que quem faz a obra é Deus. Não é a minha insistência, não é a minha presença, não é a minha palavra, não é o meu estudo, não é nada. Eu posso sentar numa mesa com uma pessoa e dizer simplesmente, olha, o Senhor te ama, Deus tem algo mais para você, as tuas feridas estão curadas,
E essa pessoa diz, olha, realmente eu fiz coisas que eu me arrependo. E esse simples fato ser a cura dela. E esse simples fato ser o começo de tudo. E depois disso, de repente eu nem fico mais perto, mas continuo orando para o Senhor converter essa pessoa. Quantas vezes eu já não fiz isso, pedi para Deus converter uma pessoa, para que ela pudesse acreditar na palavra sem duvidar. E depois você nota que a vida da pessoa vem modificando e vem se transformando, e você se sente um tijolinho. E eu tenho plena certeza que cada um que se converte do caminho do erro, o céu está em festa. E talvez ainda você esteja tropeçando, talvez ainda você esteja caindo, talvez ainda tudo não esteja perfeito, mas nós temos uma vida inteira pela frente. O caminho ele é estreito, mas ele não é curto. Tudo que leva a um lugar melhor, ele não vai vir por acaso, não vai ser algo de sorte ou azar, não vai ser algo de nada. Eu recebi um e-mail de uma pessoa me questionando sobre Eclesiastes. Se você lê o Eclesiastes, ele faz muito um peso entre a pessoa que segue a Deus e a que não segue. E ele diz assim, olha, tudo é vaidade, todos vão ter a mesma sorte, todos vão para o mesmo lugar, então aproveita a tua vida, aproveita as oportunidades, aproveita o trabalho. E ela não conseguiu entender. Porque qual é a vantagem de eu acreditar em Deus se o mal vai ter as mesmas, teoricamente, vantagens? A gente não acredita em Deus porque tem uma vantagem. A gente acredita em Deus porque Deus é o nosso Senhor. Você ama sua mãe pelas coisas que ela te dá ou porque ela é sua mãe? Ah, mas de repente você tem um irmão que você não gosta, mas é a mesma mãe. E é assim que Deus vê o bem e o mal. Ele muitas vezes ele não vai interferir, porque o amor ele tem que vir de forma genuína. Então nós não adoramos o Senhor pelo que Ele faz, nós adoramos o Senhor pelo que Ele é. E a nossa vida só é completa se Deus estiver dentro da nossa vida. Então não importa se o mal recebe as coisas, viver uma vida sem Deus não vale a pena. Lá em Eclesiásticos, ele diz uma coisa que eu nunca me esqueço. O que adianta o homem viver 1000 anos se ele não pudesse gozar um dia da felicidade? E a felicidade é o Senhor. E talvez o mal, ainda que receba bens, e ainda que receba alguma coisa que o justo possa receber, ele vai estar uma vida totalmente apartada de Deus. E todo mundo que já teve depressão, e todos aqueles que já se sentiram tristes, desanimados, chateados e magoados, sabe que uma vida desse jeito é melhor a morte. E não é à toa que muitos pensam em morrer, muitos pensam em acabar com essa dor. E a gente começa a notar que tudo está conectado. Quando a gente olha a vida pelos olhos de Deus, a vida ela fica muito mais bonita. A vida ela fica muito mais suportável. A vida ela fica muito mais gostosa. Amém? Que nós possamos alcançar todos aqueles que se desviaram, que nós podemos confessar e ouvir todos aqueles que erraram, que nós possamos perdoar com todo o amor e o esquecimento que somente o Senhor pode dar. Que Jesus ele entre na tua casa, que Ele toque a sua vida, que Ele te ensine a viver, que você tenha amor pela palavra de Deus, que você tenha temor ao Senhor, que você tenha respeito, obediência. Ore por aqueles que você sabe que precisam de ajuda, e ainda que você não saiba o que dizer, diga, Senhor, olha, Senhor, ajuda, Senhor, me capacita. E você vai ver que naturalmente as coisas vão começar a acontecer. Amém? Um bom dia.